Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Afortunados, Construindo a Sua Sorte. Hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial que vai trazer aí muito conhecimento para a gente. Acho que um programa é nada para o tanto que ele sabe. Ele é autor de diversos livros, incluindo Desnaturalizando o Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira e Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidade. Ele é psicanalista, educador, filósofo, palestrante, consultor em organizações, já foi professor, pós-doutorando pela USP com o tema Desconstrução do Machismo e com vasto conhecimento em temas relativos à ética, educação. Eu não vou falar todo o currículo, porque senão vou ficar aqui uns 40, 50 minutos só lendo o currículo dele. Seja muito bem-vindo, doutor Hélio Rintze. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de dialogar com você e agora aí, quando for ao ar, com as pessoas que assistem, para a gente poder trocar ideias sobre os temas que virão. Maravilha. Ele é um doutor, gente, estou recebendo aqui um doutor com muito conhecimento e vou tratar diretamente de Hélio no nosso bate-papo, né, Hélio? Por favor. Um pouco mais informal. Hélio, Uhum. a gente conversando um pouquinho antes de ir ao ar, conversávamos muito sobre um tema que é muito relevante dentro do seu trabalho, né? Talvez um dos focos principais, que é machismo estrutural. Uhum. Eu gostaria de pedir, por favor, que você explicasse para as pessoas que nos veem, nos escutam, o que é o machismo estrutural, o que essa expressão significa? Uhum. Bom, eu optei pela expressão machismo estrutural no meu estudo, que desdobrou aí no meu livro, porque, para mim, o machismo, como um dado do patriarcado, né, que é o exercício do poder do homem, né, mas o exercício do poder do homem, não exclusivamente sobre a mulher. Né? O patriarcado é um sistema de poder que se espalha e que domina o próprio homem. Né? Então, é um sistema, para mim, eu vou fazer o estudo a partir da linguagem, é um sistema que estrutura, ele forma uma estrutura da sociedade, ele está presente em todos os aspectos da sociedade. Então, ele atravessa o tecido social e o organiza. A partir do quê? Na minha teoria, no meu estudo. A partir da construção, né, estrutural do discurso que legitima e elogia tudo que é masculino em detrimento daquilo que é feminino. Então, nesse momento, a gente se separa para colocar a opressão do homem sobre a mulher como um dos tópicos do machismo estrutural. Porque não é só, embora seja a sua manifestação mais violenta, ou pelo menos aparentemente a mais violenta, e a dominação do patriarcado e do machismo sobre a mulher. É sobre o feminino, mas a mulher plasma o feminino, né, com a maior frequência. Só que todo o feminino que existe no homem também é interditado. Então, existem lugares. O machismo ele vai construir uma hierarquização que vai dizer aquilo que é masculino é superior, aquilo que é feminino é inferior. E isso vai atuar diretamente no campo da construção moral. É importantíssimo nós lembrarmos, e esse é o papel da ética, que a moral ela é construída. A moral ela não é fruto de uma natureza, de uma genética, de uma biologia ou de algo transcendente. Porque tudo que vai para a genética ou tudo que é transcendente escapa à nossa condição histórica de construção e vira, obviamente, discurso de poder. Está aí o discurso religioso fazendo isso em muitas oportunidades. Né? O discurso religioso sendo apropriado, ele não é essencialmente machista, mas sendo apropriado por discursos machistas. Né? Uma vez eu fui fazer uma capacitação aí com homens de uma empresa aqui de Piracicaba, e a primeira fala de um dos homens foi: eu sou um criacionista. E na Bíblia está escrito que a mulher tem que servir ao homem. Nada mais distorcido do que isso,
e que é usado para produzir essa relação de poder. Então, em todo o tecido social, em todas as manifestações do social, no jurídico, no econômico, no financeiro, no mercado financeiro, como falávamos há pouco, no lazer, no esporte, na dança, sei lá, na hora de fazer a unha, sabe? Na hora de educar uma criança, na hora de dar bronca numa criança, na hora de elogiar uma criança, tudo isso é permeado por práticas que precisam ser desnaturalizadas. Frases como homem é assim, mulher é assim, não pode deixar esse menino fazer isso, não é coisa de menino, não é coisa de menina, precisa ser aberto assim no chão e examinado com detalhes. Mais ou menos isso daí a gente vai explorando melhor isso ao longo da fala, né? Que eu me animo já. Eu fico aqui só de espectador ouvindo, não quero nem interromper nem falar nada. Hélio, tem um ponto que você falou, trouxe na fala, que eu achei extremamente interessante, que é o feminino do homem. Uhum. Né, que o homem tem também um feminino. E hoje vem se falando um pouco mais sobre isso. Não sei ainda até o tanto que isso está sendo falado, discutido de uma maneira correta ou distorcida também, porque às vezes vira um assunto da moda e que é importante ser falado, mas é falado de uma forma um pouco distorcida. Você consegue falar para a gente um pouquinho mais? Uhum. Bacana. Com essa sua pergunta, a gente desce um degrau, que é também importante. Se a base, falávamos isso, agora vamos retomar, porque a gente já devia ter gravado a conversa anterior, né? De tão boa que foi. Falávamos da educação como sendo a base da humanização. Sem ser educado, sem ser socializado, o Homo sapiens sapiens é um bicho. Você não vai falar uma língua natural na floresta. Né? As meninas que foram criadas por lobos foram lobas. Quando foram retiradas da natureza e da alcateia, morreram, porque não conseguiram. O Herzog tem um filme, acho que é o Herzog. O Herzog tem um filme que chama O Enigma de Caspar Hauser. Esse filme mostra um menino que não foi socializado na linguagem. Então, se você não é socializado na linguagem, você não significa. E se humanizar significa produzir significado. Mãe, pai, irmão. Olha a batalha que é para fazer com que os irmãos não se matem. Ah, não, Hélio, o irmão é uma coisa natural, o irmão ama o irmão. Não. A gente vê até mesmo na tradição da mitologia judaico-cristã que você tem lá a primeira dupla de irmãos já não deu certo. Né? Caim e Abel já mostra o que não funciona naturalmente. Naturalmente, estado de natureza. Tem uma maçã, eu estou com fome, você está com fome, você é mais fraca que eu te mato e como a maçã. Isso é a natureza. Né? A socialização e a educação promovem as compreensões. Não é dito, né, que o racismo não é natural, ele é aprendido. Ele é aprendido quando a criancinha está lá na frente da escola e vem a mãe e tira a menina que está abraçando a menina negra. E diz que não é para fazer isso, está machucando. Mentira, está produzindo uma significação. Então, eu dei toda essa volta para dizer o seguinte: mesmo as ideias de masculino e feminino são significações. Por que o feminino é sensível? E por que o masculino é racional? São associações arbitrárias. As pessoas podem ser sensíveis, podem ser racionais. Quando elas são sensíveis, isso é associado mais a um aspecto feminino. Quando elas são racionais, isso é associado mais a um aspecto masculino. Há uma produção de inteligência nisso, de significação. Então, quando eu digo um homem sensível, eu vou dizer que é um aspecto feminino, porque é uma convenção. E aí eu queria fazer uma provocação, que é assim... para mim, ela é muito interessante, né? O que está acontecendo com os homens hoje que estão tentando se descolar, né? Se rever? Estão se metendo em grupos de masculinidade. Vamos falar da masculinidade. Mas veja, é o homem seguindo
não desgruda da masculinidade. De um E o padrão. feminino? Mesmo que seja não é masculinidade tóxica, é masculinidade desconstruída, mas eu não abro mão de dizer da minha masculinidade. Há aspectos que são considerados femininos naquele que tem um corpo XY, né? Macho biologicamente falando, não macho como significado cultural. Né, que tem, o cara é macho. Quem é o macho? É o cara que briga no trânsito, é o cara que vai lá e faz, é o cara que pega todas, etc, etc, etc. Esse cara que pega todas redunda aí nos Robinhos, nos Daniel Alves da vida, né? Construções, educação, poder. Quanto custa um estupro? 5 milhões de reais. Você paga e sai ileso. Então, há aí um atravessamento de classe. Então, trabalhar o feminino no homem para mim, mais do que trabalhar com homens e mulheres, a gente poder conseguir mostrar para as pessoas que cada um dos 8 bilhões de pessoas desse planeta é um corpo e que ele pode ir além dos discursos que o constituíram, sabendo, conhecendo a sua própria sexualidade, por exemplo, um dos itens que talvez a gente acabe abordando. Nossa, não sei se fez sentido. Total sentido, a cabeça fica fervendo. É um assunto que eu gosto muito de falar. Você falou uma coisa muito interessante, Hélio, que remeteu um pouquinho à minha fase ali de final da infância, início da adolescência. Eu sou de origem de família italiana, os tataravós vieram lá da Itália, sou do sul do país, né, nascida no Rio Grande do Sul, e essa colonização, principalmente no sul do país, sofreu e ainda tem muito retrato hoje em relação ao preconceito, né, ao racismo em especial. Então, de um núcleo, infelizmente, vergonhosamente, de um núcleo cultural de origem italiana, onde o racismo era algo natural. Foi ensinado dessa forma. Por algum motivo, e ainda bem, né, a minha instrução foi de outra forma, né, eu nunca tive nenhum tipo de racismo, tanto que eu tive uma colega das poucas que tinham na escola, que eram negras, e se tornou uma das minhas melhores amigas nesse período da infância, adolescência, e teve um momento que o meu pai achou aquilo estranho, não achou que era bom, e ele verbalizou isso para mim, que não era bom eu conviver com ela de alguma forma. E eu não entendi aquilo, porque não fazia sentido, ela era igual todas as outras colegas para mim, todas as outras colegas da classe. E aí, com o tempo passando, isso foi uma mágoa muito grande, ele querer que eu me afastasse, né, dessa pessoa. Não me afastei, obviamente, continuou sendo uma das minhas melhores amigas, e com o passar do tempo eu consegui reeducar o meu pai, sem saber que isso era uma coisa que ele tinha sido educado, dessa forma eu fui entender muito depois, e ainda bem, eu tive essa consciência, essa capacidade, eu consegui reeducar meu pai, e ele passou a entender que não faz sentido nenhum o racismo, né? E que ele havia aprendido de forma errada. Então, o que eu vejo muito nas pessoas é justamente essa falta de consciência, porque elas crescem numa bolha de preconceito. Não tinha tanto acesso assim à informação no celular, na internet e tudo mais, era tudo mais difícil, né, de chegar à informação mundial. Então, isso para mim foi uma das grandes vitórias da minha vida, conseguir reeducar meu pai nesse sentido. E eu vejo muito isso, que falta essa reeducação nas pessoas que cresceram nesses ambientes. Né? E você vem fazendo um trabalho magnífico em relação a isso. Obrigado. Isso que você falou me traz uma questão que foi perguntada. Eu trabalho como consultor em diversidade e inclusão e a Unimed Piracicaba é minha cliente aqui. E a gente está fazendo um trabalho com as lideranças, com todos os... São 1.700 funcionários, um trabalho de educação. E uma das pessoas fez a pergunta, você acha que é possível aprender, né, a superar um preconceito? Eu acho. Senão eu não trabalharia com isso. As pessoas podem aprender. Interessa saber se as pessoas querem aprender. Aí entra uma questão de caráter, né? A resistência a aprender
eu sempre costumo dizer o seguinte: esses temas, eles estão ligados à cognição, então está aqui, mas esses temas, eles não dão diretamente no teu telencéfalo, que é onde você processa essas informações. Eles dão no estômago. A rejeição a uma pessoa negra por parte de uma pessoa colonizada numa vila fechada, né? Numa vida que se fecha em si para manter a tradição, a família, a propriedade, né? Etc. Aquela existência do outro foi construída de uma maneira tão profunda na minha compreensão que ele é menos humano que eu. Mas, se a gente pegar a ideia de plasticidade neural, né, outros neurônios novos podem ir lá e namorar, e copular e produzir novas ideias. Né? Resta saber se a pessoa tem interesse nisso, se quer aprender. Porque tem gente que não quer aprender. Tem gente que vai bater a mesma tecla e vai morrer fazendo aquilo, sendo, por exemplo, violento no caso do racismo ou do machismo. Tudo na nossa vida passa por algum tipo de ensinamento e algum tipo de aprendizado. Então, a gente não fala, né, eu não sei se você tem filhos ou não, eu não tenho, mas as mães que têm filhos... Sobrinhos. Vários sobrinhos, sua tia. Vários sobrinhos, Então, você acompanha o drama das mães do tipo, não põe o cotovelo na mesa, tira, come com a boca fechada, não é para usar o celular, é para fazer isso, é para fazer aquilo. Se não há esse trabalho, não vai haver a entrada desse ser no jogo, na regra da sociabilização. A partir daí, se a gente desce de novo esse degrau, a gente vai perceber que são as palavras que vão sendo ensinadas. Então, a menina negra que tem o cabelo conformado lá com a genética dela. É simplesmente um dado genético. Socialmente é lido como cabelo ruim. Pronto, há uma destruição da autoestima, porque a pessoa é errada, porque a minha própria existência genética é errada. Existe um livro aqui que eu tenho que se chama Tornar-se Negro. Por quê? Porque a pessoa que nasce com a pele negra, ela nasce e ela é um ser humano, como você disse, é minha amiga. Mas chega uma hora que ela vai entender que ela é significada como negra. Você é significada como mulher e eu sou significado como homem. Então, a educação da mulher, a educação do homem, das crianças, eu vejo pelo menos uma bifurcação da formação que é para mim muito marcante, que é a mulher é construída a partir de restrições, não pode, não pode, não pode, e o homem é construído a partir de obrigações. Tu deves, tu deves, tu deves. Né? Você tem que ser o pegador, você tem que ser o provedor, você tem que ser macho, você tem que. Só que escondido atrás dessas obrigações estão interdições. Você não pode ser sensível, você não pode abraçar o seu amigo. No recreio da escola, você não vê meninos deitados com a cabeça no colo do colega conversando, mas as meninas você vê. Né? Por que isso? Porque está na genética deles? Não, educação. Né? Se um menino deita a cabeça no colo do outro, ele vai ser coagido, envergonhado pela própria sociedade, pelo grupo social dele ali, os outros meninos. Né? Talvez venha uma inspetora de alunos cuidadosa dizer, tira a cabeça daí, senta do lado dele, porque não pode. Né? Então, são obrigações que vêm cheias de restrições. E isso, aí quando chega na fase adulta, é o trabalho de se ressignificar isso. E aí eu brinquei com os meus colegas aí que estão nos grupos de masculinidade. Por que grupo de masculinidade? Porque você é homem. Porque tem até uma questão de marketing, né? Você vai falar grupo de feminilidade para homens, não vai aparecer um ali. Quando eu fazia os meus grupos, um pouquinho antes da pandemia, para a discussão do machismo, não aparecia homem. Eu fiz um encontro na OAB aqui de Piracicaba, aberto, convidado
para todo mundo, para falar sobre machismo, havia 70 mulheres dentro do coisa e 2 homens. Aí eu falei, poxa, tem 2 homens aí no fundo. O cara falou, eu sou o técnico de som. Não tinha homem para assistir. Isso é bem interessante, isso que você trouxe de não ter homens, porque será que tem uma forma? Porque eu como mulher, eu posso falar só da minha experiência, né? Eu, como mulher, eu senti muito machismo por mulheres também. Sim. Nos ambientes onde eu sempre transitei e tudo mais, trabalhei, enfim, da sociedade de uma forma geral. Porque as mulheres, hoje, existe um trabalho de desconstrução nisso, nessa rivalidade, e a minha visão, a impressão que eu tenho, é que essa rivalidade entre mulheres e a cumplicidade entre os homens está totalmente ligada a isso, num pensamento, numa construção machista das mulheres, porque nós fomos educadas a viver, a aceitar o ambiente machista. Isso que você acabou de descrever justamente interessa ao próprio funcionamento do sistema. Porque se você começa a construir mulheres que tenham sororidade, que tenham essa fraternidade da irmã, né? Porque frater é irmão, né? Então, os lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, o frater é irmão, a sororo é a sororidade, a irmã, né? Que agora surgiu essa palavra, né? Não interessa ao sistema que haja uma coesão feminina. Há pouco tempo atrás saiu, nos últimos 4 monstruosos anos que nós vivemos aí há pouco tempo atrás, saiu a história, mulheres dizendo, mulher de esquerda, mulher de direita, mulher que não raspa o braço. Gente, nasce pelo. O pelo nasce, é fisiológico. Por que mulher tem que raspar e o homem tem que manter? Veja, a mulher tem que raspar. Tu deves tirar esse pelo. E o homem tem que manter. Raspa o braço e vai lá jogar futebol. Vai lá na hora do banho. Pelo pode, né, Hélio? É pode, é uma escolha, né? Exato. Mas é uma imposição, né? Você, vou arriscar aqui, você com o seu cabelo curto, né, já deve ter ouvido carinhosos conselhos de outras mulheres para dizer, deixa crescer esse cabelo, é tão bonito, você fica muito masculina, né? Tem o 50-50, muitos elogios e muitos elogios tendenciosos volta para a caixinha. E uma coisa muito engraçada, que não tem graça, mas enfim, remete muito a isso que você está falando. Eu já tive experiências de crianças perguntarem, por exemplo, eu estava no aeroporto final de ano, voltando para São Paulo, e eu na escada rolante, o pai, acredito que era o pai com a criança, 6, 7 anos, talvez, ali, uma criança pequena. Aí ela me olhou e, na pura inocência dela, perguntou, você é menina ou menina? Porque eu não estava maquiada, não estava no aeroporto, né? Cabelo curtinho. Aí eu olhei para ela e disse assim, sou menina, e você? Aí ela riu, menina, e eu, tá. E o pai não falou nada. Então se percebe que é justamente o que você falou, que é essa construção ali da infância, já de ter essa caracterização. Se tem cabelo curto, é menino. Então ainda essa geração que está chegando ainda não está devidamente educada, né? Nem de longe. Aceitar as diversidades. Nem de longe. Nem de longe. E assim, as diversidades, como elas vão se plasmando? Aqui tem, nessa tela aqui, tem um homem de cabelo branco, de 53 anos, tem uma mulher de cabelo curto, branca, ambos brancos, né? Você é magra, você é jovem. Então, cada um dos atributos vai te colocando num lugar desse campo, né? Então, a minha condição, como falávamos também no início lá, a minha condição de 53 anos, e ter que escutar comentário de jovens que acham que são descolados, mas que estão sendo preconceituosos. Então, o preconceito ele é multifacetado. Não tem, eu discordo quando diz, essa juventude veio com a cabeça aberta, veio nada.
tem gente conservadora, os meninos estão indo para um lado conservador, as meninas estão indo para um lado liberal, mas olhando muito para o próprio umbigo. Então, para mim, o que vier para eu ser descolado é bacana, mas eu vou oprimir mãe, eu vou discordar da sexualidade entre pessoas idosas. Então, temos em todas as direções muito que aprender. Muito. Todas. Vou fazer uma pergunta, então, para saber exatamente a sua opinião, que é, você considera o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Apesar de ser um ser para viver em sociedade, eu vejo dessa forma como um ser muito egoísta. Uhum. Essa nova geração, você pensa que essa nova geração, apesar desse status de ser mais descolada e tal, veio ainda mais egoísta? Então, bom, primeiro, eu gosto de fazer uma ressalva aí para a gente refletir, que é a expressão por natureza aplicada ao ser humano. Por natureza, o ser humano morre. Pronto, só isso. Só isso. Por natureza, o ser humano morre. Ah, não, Hélio, o ser humano também come por natureza. Não, ele cozinha, ele elabora e ele faz greve de fome. Então, se ele não quiser, ele não come. Por natureza, o ser humano defeca. Mas você falou do aeroporto, mas se você estiver numa rodoviária nojenta e precisar ir ao banheiro, e o banheiro feminino estiver lá imprestável, você talvez não consiga fazer cocô e fique constipado. Então, não é natureza. O ser humano, por natureza, morre. Fora isso, é socialização. Então, há teorias que dizem que o ser humano é egoísta por natureza. O ser humano é bondoso por natureza, mas a sociedade o corrompe. O ser humano é... Então, são teorias. De novo, ações humanas, reflexões sobre ações humanas. Diferenças geracionais, acho que é legal a gente falar da espécie, né? O que a espécie tem? A espécie, bom, nasce, cresce, come, se reproduz e morre, como aquela aula nossa da biologia. Esse negócio de gerações, baby boomers, X, Y, né? É uma delimitação muito usada pelo marketing para definir nichos de mercado, mas ela não diz também muita verdade sobre essas coisas. Os millennials não conseguem ficar no emprego, etc, etc. Há uma produção social. Se nós estamos num mundo hoje que é hiperestimulado, o celular funciona como uma máquina de hiperestímulo. Os outdoors estão todos aí agora eletrônicos com imagens. Você senta no avião para viajar, abre na tua cara uma tela. Você tem que ficar olhando propaganda de carro. Então, assim, o hiperestímulo vai produzindo esse ambiente. Somos mais egoístas ou menos? Como geração, eu acho que nós estamos vivendo a época de uma geração que está sendo criada como consumidora. E o que o consumidor faz? Ele racionaliza custo e benefício em benefício próprio. Você e eu fizemos aqui a live e, de repente, pintou um clima e nos apaixonamos e agora a gente vai ter uma relação. Até que essa relação interesse. Amanhã você acha um cara mais legal, eu acho, não tem a história de eu trocar uma de 40 por duas de 20, né? O cara... A menor dor de cabeça, vamos embora. Zygmunt Bauman discute isso nas relações líquidas e no livro Amor Líquido. O laço até que a morte nos separe foi rompido e agora é assim, contratos de curto prazo estritamente ligados aos interesses das partes. Você já não me interessa mais. Eu também não vou fazer o seguinte, eu vou te chamar e a gente vai ter aquela conversa absolutamente desagradável, que é um exercício sem fim de tentar olhar no olho da pessoa. Não, eu te bloqueio. Então, a individualidade foi se blindando com os recursos da tecnologia. Eu estou atrás aqui, eu vi isso aqui, esse episódio, não gostei do Hélio e vou descer a lenha, vou xingar ele, mas o meu nome de usuário é Darth Vader. Me escondo atrás de uma coisa e vou... Então, assim, eu acho que
o individualismo tá sendo super estimulado, porque é pelo individualismo que o consumismo se instaura com a maior virulência. Que fala maravilhosa. Muito obrigada por essa aula. É uma aula. É muito bom quando a gente ouve alguém que tem tanto conhecimento, né? Indo um pouquinho, Hélio, para dentro das organizações, né, das empresas, de uma forma geral, você faz um trabalho muito focado em questões éticas e de transformação social junto às organizações, certo? E como que você vê hoje dentro, qual que é a sua visão dentro das organizações hoje em relação a isso? Existe um movimento mais forte para que se busque a equidade, a inclusão? Quem que é de fato responsável em fomentar isso dentro das organizações? Está sendo feito esse movimento? Qual que é a sua visão geral? Bacana, boa pergunta. Bom, em primeiro lugar, se nós estamos falando em convivência, em sociedade e no dia a dia, né, na vida, né, vamos usar essa palavra vida com letra maiúscula, nós estamos discutindo a vida. A empresa, o lugar de trabalho, é o lugar onde muitas, embora hoje o emprego já não exista mais, né, muitos trabalhos são bastante flexíveis, né, o home office, os autônomos, etc. Há uma grande quantidade de pessoas que trabalham nas empresas. E você passa, quando você trabalha numa empresa, mais tempo na empresa do que com a tua família. Então, a empresa é um lugar de socialização. Já não dá mais, no estágio atual do capital, para a empresa simplesmente ser uma linha de produção que coloca lá o Charlie Chaplin para apertar um negócio e morrer de ler no fim da carreira dele. O discurso do capital se humanizou. E houve uma necessidade de atualização desse discurso, porque a própria transformação social e agora o inverso, né? As próprias mídias e redes sociais deram voz para todo mundo dizer, não quero mais isso, né? O movimento LGBTQIA+, usa muito disso para produzir legitimidade, para produzir visibilidade. O carinha lá no Congresso tem uma fala conservadora, ele é absolutamente metralhado por falas progressistas, e aí vem a guerra. Dentro da empresa, nós usamos o horário de vida ali. Então, a empresa deve construir o máximo possível uma cultura organizacional, para mim o termo é esse, uma cultura organizacional inclusiva, que é o quê? Poder vencer a monotonia da normalidade. E eu vou lembrar você que a primeira prerrogativa minha é não há palavra que passe aqui simplesmente porque a palavra existe e tem um significado. Normalidade é um significado construído, e construído a partir de um exercício de poder. Porque é a partir da ideia de normal que eu construo o que é o anormal. É a partir da ideia de normal que eu construo o que é anormal e jogo uma bomba no país que é anormal. É a partir da ideia de normal e anormal que eu prendo um cara num manicômio, né? Ou que eu digo para ele, fique dentro do armário ou morra se você sair, porque eu vou te espancar. É a partir da ideia de normal ou de anormal que um policial escolhe o suspeito padrão. Então, normal é construído e é exercício de poder. Mas havia uma normalidade, que era o quê? Homens brancos trabalhando em determinado lugar, no escritório. Na produção, homens, mulheres, crianças, lá na Revolução Industrial, né? No meio do carvão, crianças de 3, 4, 5 anos já escaladas para entrar nos lugares onde um adulto não conseguia entrar. Então, isso tudo vai evoluindo no sentido de cuidar mais daquele que trabalha. Para quê? Né? Para que ele produza. Lógico. Né? Na Revolução Industrial, um ser humano morria com 35 anos de idade para a produção. Né? Hoje, romper com essa normalidade, ou seja, colocar a normalidade em xeque, é convidar a gente a entender
agente cultura organizacional, que uma pessoa pode ser gay e competente. Uma pessoa pode ser negra e competente. E não mas, como o Paulo Freire fala num livro. Maria é negra, mas é competente. Essa conjunção adversativa, ela é racista, ela é sexista, porque coloca como adversidade o encontro de negritude e competência. Isso tem que ser rompido. A cada vez que isso é rompido, o conceito de normal vai se estilhaçando. Uma pessoa cadeirante pode trabalhar com uma competência superior a uma pessoa que anda, no trabalho certo. Então, a cultura organizacional inclusiva é conseguir produzir um ambiente de trabalho que acolha essa diversidade. No caso do PCD, por exemplo, pessoa com deficiência, há o preconceito, mas é um preconceito de ordem diferente do racismo e do sexismo. O preconceito com o capacitismo, ele não passa por uma questão moral. Né? Como que eu vou trabalhar com uma pessoa trans na mesa ao lado? Ah, não, as pessoas trans, as travestis, elas trabalham lá na rua. Aqui em Piracicaba tem uma rua que chama Governador Pedro de Toledo. Então, à noite, elas estão lá, se prostituindo. E aí, os moralistas desta cidade de Piracicaba dizem assim, elas são uma doença social. E eu pergunto para eles, e o cara que encostou de Audi A4 com vidro fumê e pegou a travesti, ele é o quê? Um pobre coitado que foi contaminado pela doença social ou ele é a doença social também? Né? Então, voltando, né, para a empresa, que vai e volta, construir um ambiente que acolha e dê possibilidade das pessoas que têm diversas conformações produzirem é a missão da cultura organizacional inclusiva. Se a gente pegar, por exemplo, e fizer um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é, você bota uma trava no joelho da pessoa, põe um óculos de grau, põe 2 protetores auricular, numa pessoa normal, e fala assim, ande pela empresa. Aí ela vai perceber que uma sarjeta é um obstáculo, que uma letrinha pequena do elevador é um obstáculo, que uma palavra escrita numa língua diferente e para ele decidir que botão apertar está numa língua que ele tem, é um obstáculo. Para ele poder perceber na pele que ele não está vivendo, ele está vivendo num mundo que a normalidade cria uma condição ilusória de que tudo é assim, está tudo certo. Não está certo. Tem que ter guia rebaixada, tem que ter solo tátil, tem que ter braille no elevador, etc. Para que as outras pessoas possam. Porque a pessoa que é surda, a pessoa que é cega, a pessoa que tem qualquer outro tipo de deficiência física, ela pode produzir igual. A pessoa trans pode olhar para o produto da empresa por uma perspectiva que a pessoa cis não consegue. A pessoa negra pode dar uma contribuição que a pessoa branca não consegue, e todo mundo pode produzir. Então, a constituição dos programas de diversidade e inclusão tem o objetivo de criar um clima organizacional mais propício a um ambiente mais saudável. Podemos entrecruzar isso com a questão do assédio, né, que também é um outro ambiente que produz doença psíquica, porque a pessoa que é assediada moral ou sexualmente, ela fica doente. E aí, é assim, num cliente meu, ele falou, minha funcionária foi vítima de racismo por um cliente. E aí o jurídico chamou e falou, você pode processar esse cliente, a gente está aqui atrás. Ele falou, não, deixa quieto. Ela ainda não se sente à vontade de dizer, eles estão comigo aqui. Esse ambiente precisa ser criado para que você, na tua cor de pele, na tua condição de existência, na cor do teu cabelo, um enfermeiro de cabelo azul talvez seja um instrumentista melhor do que um enfermeiro de cabelinho com Gumex. Gumex foi antigo, hein? Apostar que quanto mais diverso seja o quadro de colaboradores
colaboradores e colaboradoras da empresa, tanto mais perspectivas essa empresa vai poder ter, multiculturalidade. Quantas nacionalidades tivesse, se a mulher ao meu lado estiver trabalhando de burca, isso não é uma coisa horrível, isso é maravilhoso, porque, primeiro, ela está usando a burca porque ela quer, se for esse o caso. E é uma cultura e uma visão de mundo completamente diferente da minha. Eu falo, né? Nossa, mas olha, eu tenho uma escutativa, eu fico aqui por horas, pratico a escutativa. É muito interessante isso da multiculturalidade, né? Eu sou uma apaixonada por diversidade cultural, eu gosto de ouvir muito, como eu falei, e eu acho que a gente sempre tem a aprender justamente com isso. A mesma coisa, a mesma situação vista de ângulos diferentes, com histórias diferentes, né? É isso que enriquece. Você trouxe algumas questões assim bem delicadas e infelizmente ainda muito comuns, né, dentro das empresas, essas questões de assédio e tudo mais. E a gente vê hoje um crescimento muito expressivo dos casos de ansiedade, muitos aí desencadeando para um burnout, muitas vezes dentro das organizações, muita gente afastada, cada vez mais, né? Isso não sei dizer, eu não tenho esse dado pesquisado, se isso sempre foi dessa expressividade toda, ou se agora, com as pessoas se sentindo um pouco mais livres a expressar isso, né, e olhar mais para a sua saúde, isso se torna mais visível. Como que você vê isso dentro das organizações, Hélio, já que você anda muito dentro das organizações fazendo esse trabalho, o que você diria que as empresas precisam começar a olhar, ou quem deveria olhar para isso com mais cuidado? É o pessoal do RH, são os gestores, porque alguém ali na instituição, na empresa, vai precisar dar o start, né, nesse processo e dizer, para aí, vamos começar a olhar para isso aqui. Quem seria a responsabilidade, mais ou menos, disso? Legal. Bom, sem dúvida alguma, o RH encabeça isso, né? Não dá para a gente pensar em outra forma de relação. Tem que ter o RH envolvido com isso. Mas não é só isso, né? Não é só o RH. E eu queria assim, chamar a atenção para uma questão que é cultura organizacional. É um termo que a gente usa para a forma da constituição da mentalidade da empresa. Ok? Só que, assim como a pessoa física, a pessoa jurídica, ela precisa ser instada, né, convidada, ela precisa descobrir que existe a possibilidade de colocar a sua própria crença em xeque. Esse é o papel da filosofia. O papel da filosofia é: a vida vai indo tudo bem. De repente você descobre que está dentro de uma caverna. Né? A vida vai indo tudo bem. De repente acontece alguma coisa e você faz assim: cara, o que aconteceu aqui? E ela abre uma possibilidade de você olhar, né? Você olhar no espelho e falar assim: o que eu sou, né? Porque as pessoas na nossa cultura não são convidadas a isso. A empresa, se ela não tem esse viés, se ela não tem isso instalado já na cultura, ela vive o cotidiano dela com as crenças dela. Normalmente, a crença da empresa, ela vem como uma cascata caindo a partir da alta gestão. Vamos pensar em qualquer tipo de empresa. Mesmo o CEO de MEI, né, aquele cara que tem uma MEI e no site está escrito que ele é o CEO, né, é ele que vai dizer como é que a empresa funciona. Mas vamos pensar numa empresa de médio porte ou numa empresa de grande porte. Existe uma cultura organizacional que é produzida aqui em cima. E ela desce em cascata, que nem no Matrix, né? Aquelas letrinhas que vão descendo e vão permeando a realidade. Não existe possibilidade de haver um ambiente livre de assédio se a alta gestão é assediadora.
Não existe um ambiente livre de burnout se a alta gestão diz as equipes precisam competir entre si. É saudável para quem? Para o lucro da empresa. Aí vem um termo que eu particularmente tenho uma bronca muito grande pelo uso que ele tem sido feito, que é a ideia de resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade que um determinado material tem de se esticar, puxar, arrebentar e ele voltar para o lugar. Então, a minha cultura... Quer falar? Não, estou ouvindo, continue. A minha cultura organizacional é de assédio e competição. Eu te estico, eu te puxo, eu te arrebento e eu espero que você volte. Aí eu tenho mesa de pibolinha ali para você jogar e te dou churrasco no final do ano. Não é disso que nós precisamos mais. Então, enquanto alguém lá na alta gestão não disser assim, precisamos fazer, o autogestor que trabalha comigo aqui nesse meu cliente, ele diz assim, nós precisamos fazer e não é para inglês ver. Nós precisamos fazer. Aí eu falei para ele, eu estou aqui, eu tenho um contrato, eu recebo para isso, mas eu estou aqui porque você acredita e vai fazer. Porque se fosse para inglês ver, para mim, não rola. Né? É sofrido fazer algo que seria só para o marketing se apropriar e fazer. Então, a cultura organizacional decidiu, o RH, o ESG, o compliance, todo mundo vai poder trabalhar nisso. E aí, bom, vou obviamente que falar da minha sardinha, né? Alguém de fora que consegue olhar para aquela cultura e estranhá-la. Porque se eu estou na minha crença, né? Eu vou dar um exemplo absolutamente fora de tudo que nós estamos falando, mas que é para pensar no arrebentar de crenças. Eu estava dando uma aula sobre sociologia da alimentação no Senac e eu passei uma questão lá da Índia com as vacas que são deuses, né? São consideradas sagradas. E aí um aluno levantou a mão e falou, mas é uma cultura atrasada, né? Porque a gente sabe que vaca não é Deus. Eu falei, exatamente, você está coberto de assim, são muito atrasados. Porque a gente sabe, nós estamos careca de saber que Deus é pomba, não é vaca. Aí ele falou assim, opa! Tá bom, entendi. É mesmo, né? Porra, pomba, né, cara? Eu falei, pomba. Pomba é Deus, vaca não, né? Então, vem alguém de fora e diz, mas o que... não, aqui a gente funciona, mas o que é isso? É o trabalho da psicanálise, né? O sujeito senta na nossa frente, deita no divã e fala. E aí a gente fala, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu falo, não estou, me fala mais. O que é carinho para você? Não, carinho é passar a mão no rosto, meu marido não passa a mão no meu rosto. Mas ele faz comida, ele deixa tudo arrumado, mas não é isso que eu quero. Bom, então, o que é? O que são as palavras que dão o norte para a cultura organizacional? Né? Não, a gente não promove o assédio aqui. Mas as frentistas do nosso posto de gasolina todas têm que usar colã. E os homens calça jeans. Por que esse colã no corpo da frentista? Por que explorar a forma e a curva e o contorno do corpo de uma mulher? Então põe colã no homem. Não faz sentido. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Uma pessoa de fora consegue ir vendo isso. E aí construir esse programa que vai começar a alterar essa mudança, a alterar essa cultura. Mas isso, como cultura, não é um trabalho que você vai lá e faz, então eu vou vir aqui esse mês e vou resolver esse problema para você. Assim como eu já tive de cliente que falou, eu quero que você venha aqui, escute a minha equipe e me diga o que está acontecendo. Eu escutei, fiz o relatório e ele falou, cara, um abraço. Eu não quero saber o que você trouxe aqui, né? E me dá um abraço, fala, qualquer coisa a gente te chama. Porque ele escutou o que ele leu no relatório, ele falou, não era o que ele queria ouvir de fato. Tá bom. Não, nós vamos fazer agora umas oficinas de yoga para os nossos... Nós não vamos mexer com isso que você trouxe, não.
porque tá feia a coisa ali. Então, produzir isso e aí produzir o processo. Só uma última questão que eu acho que é importante e que está lá na frente. 2 pontos. Primeiro, diversidade. Quando a gente dá um Google aí, põe lá diversidade nas empresas, vai aparecer uma foto que tem um preto, uma japonesa, um cara de cadeira de roda, né? E, sei lá, um homem com um pano no pescoço. Isso não é diversidade, porque está dizendo que está faltando alguém ali, que sou eu, o homem branco. Diversidade não é trazer os outros. Eu sou um elo da diversidade. Enquanto o homem branco, a mulher branca não for colocado como apenas mais um elo, diversidade não é o outro. Eu sou a diversidade do outro. Só que a minha existência é hegemônica. Até hoje só foi eu. A normalidade era eu, né? Produzir isso. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, o exemplo radical que eu dou é o dia em que sair a fumaça lá do Vaticano e for eleita uma papisa. Ó, habemos papisa, como dizia a Rita Lee, né? O dia em que a gerente do RH de uma empresa for uma mulher trans. O dia que o coordenador do turno da noite de uma empresa de container vai ser um homem trans. O dia que o advogado, o dia que, sei lá, o representante comercial for uma mulher trans, negra, lésbica, deficiente física, aí a gente começa a conversar. Enquanto essas pessoas não estiverem no lugar que produz conhecimento, elas vão estar só postas ali nas vitrines. Põe um carinha aqui, põe um menininho com síndrome de Down para levar um papel ali. Não, tem atores com síndrome de Down, tem professoras com síndrome de Down, tem casais casados morando sozinhos com síndrome de Down. Então, arrebentar o conceito de normalidade para poder construir esse mundo diverso que a gente sonha e trabalha para. Que longo caminho, né, Hélio? Uhum. Que tanta coisa ainda que tem para construir, a gente ainda é muito precário. O ser humano ainda é muito precário em socialização, né? Em inclusão e tudo mais. Mas que bom que existem pessoas como você que levam aí tanto conhecimento e disponibiliza aí o teu tempo de vida a fazer isso, né? A levar esse conhecimento para as pessoas. Eu gostaria, se possível, em algum outro momento, a gente seguir conversando. Você sinta-se convidado para todas as vezes que você quiser falar algo, entre em contato e a gente dá um espaço aqui para você, porque é muito bom aprender com quem realmente tem base, sabe o que está falando. Eu, particularmente, aprendi muito aqui nesse tempo. É muito bom que faça a gente pensar fora da caixa, né? Desconstruir conceitos. Eu acho que é isso que traz a evolução para a gente, é justamente essa desconstrução, né? E eu vou deixar também aqui todos os seus contatos disponíveis, as empresas, né, que quiserem entrar em contato com você para entender um pouco do trabalho. Você também atende em clínica, né, Hélio? Continua atendendo em clínica, então vão ficar todos os contatos disponíveis para quem tiver interesse, onde pode adquirir os livros também, que é bem interessante, vocês consigam aprofundar isso. E é isso, eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço também a possibilidade, e assim você falou de aprender muito, e para mim também é um momento em que a gente revisita, as suas perguntas instigam, e aí a gente faz novas reflexões, novas sínteses, é de grande aprendizado para mim. Bacana. Obrigada. Então, convido todos vocês, compartilhem esse material riquíssimo com todas as pessoas que vocês conhecem, para que tenham mais acesso aí a conhecimento e coisas que realmente agregam valor para a nossa vida. Posso mostrá-lo? Deve. Esse aqui é o Desnaturalização do Machismo Estrutural na Sociedade Brasileira, que é um livro organizado. Tem vários temas, outros temas, mas tem o tema central, que é o capítulo que eu falo da desnaturalização, que é esse exercício justamente de você
duvidar da sua crença. Isso dói no começo, mas depois que você pega gosto, é um exercício fantástico de não tomar mais nenhuma palavra como certa, né? Porque as palavras, como eu havia dito, são frutos de jogos de poder. Aí a gente está sempre reproduzindo coisas que traz um poder já anterior ao nosso, né? Muito bom. É isso. E vai ficar também o site onde as pessoas conseguem comprar o livro, né? Bacana. Uhum. Maravilha. Obrigada, Hélio. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. E valeu, até a próxima. gente. Obrigado.